E aí, povo? Tranquilo? Beleza? Suave na nave? De boa na lagoa? Como é que é mesmo? Tranquilo como um grilo? Só no filé do jacaré? Enfim, essas paradas aí. Espero que vocês estejam bem. Eu tô com preguiça, né? Mas está aqui, firme e forte. Nem tão forte, mas firme, ou ao contrário. Enfim, vamos lá pro que interessa, né? Acaba com essa lamentação. A gente vai dar continuidade aos assuntos novos. Vocês fizeram provas, trabalhos avaliativos, enfim, essa semana agora e a que passou. E nós vamos dar continuação aos assuntos novos, né? Então já estamos usando o caderno 3 e nós vamos falar agora dessa unidade 2 que fica na página 384, tá? Então, página 384. Lembrando que vocês podem e devem utilizar aquele texto de apoio que eu deixei no grupo. Eu vou até enviar de novo, porque eu sei que alguns apagam, alguns perdem, e no meio de tanta mensagem é comum a gente perder, tá? Então a gente vai ter esse cuidadozinho aí de mandar de novo. E vamos mandar mais um pequeno texto que vocês vão utilizar para a aula de hoje. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu pegar esse celular e botar no silencioso aqui, porque tem um pessoal me ligando. O pessoal lá de São Paulo, de não se tocarem que eu não vou pagar. Brincadeira. Apesar de que eu não vou mesmo. E vamos lá. Vocês vão utilizar esse texto de apoio, o da semana passada e o de hoje, principalmente para fazer as pequenas atividades que teremos depois, tá bom? Então, mais uma vez, vem comigo, acompanha, perguntas, façam à vontade, desde que referentes à aula, ao assunto que a gente está trabalhando. Galera, dê uma segurada na emoção lá em relação a figurinhas no grupo, tá? Tá ficando complicado o negócio, então vamos dar uma seguradinha. E de resto, mano, é aquele papo de sempre. Se não entendeu, por favor, pergunte, tire a sua dúvida, se não no grupo, no PV, enfim, tá? Não deixe essa dúvida ficar na tua cabeça martelando. Não, resolva isso de uma vez por toda perguntando porque o pai tá on. Ok. Essa unidade 2 do livro, do grupo já, do livro, fala sobre mudanças climáticas. Então essas mudanças climáticas, elas vêm acompanhadas de uma série de fatores que a gente vai verificar. Algumas delas são naturais, outras nem tanto, né? São mais resultado da ação humana. E a gente vai ver como essas questões, desculpa, é hora do almoço, estou com sono. Como essas questões estão sendo trabalhadas aqui no nosso livro, tá bom? Então vamos lá e ler só um trecho pequenino desse nosso livro aqui, que fala sobre a ação humana no planeta Terra. Os seres que vivem na superfície terrestre dependem uns dos outros e interagem com o meio ambiente. O ser humano também compõe a biosfera e consegue se fixar e viver em quase todos os lugares do planeta. Quase todos. Olha, para falar a verdade, assim, o ser humano ele ainda não vive embaixo da... Isso até onde se pode provar, né? Vai saber se não existe alguma base, alguma instituição, alguma construção secreta, submarina, enfim, mas de modo geral o ser humano ele de fato consegue viver em vários locais do planeta. É o único ser vivo, pelo menos o único animal que consegue se adaptar a diferentes tipos de clima, diferentes tipos de relevo, diferentes condições ambientais, né? Os outros animais não conseguem, ou pelo menos a maioria deles não. Se tu traz um urso polar para cá, em minutos o bicho vai morrer de superaquecimento devido ao seu pelo grosso, a sua capa de gordura espessa, enfim. O mesmo vale para se você levar de repente um cachorro daqui da Amazônia, daqui de Cametá, um bicho qualquer, uma picota, sei lá, um calango, e jogar lá no Polo Norte, o bicho vai morrer da mesmíssima forma por conta do frio, tá? Então, nós seres humanos temos essa capacidade de nos adaptarmos às diferentes condições ambientais que a gente encontra pelo mundo. E isso é uma habilidade muito boa, que foi a habilidade que fez com que a gente se espalhasse pelo mundo, quase que como uma praga, né? Eu costumo dizer que o ser humano é uma praga, porque nós somos o único animal que mata bem mais do que precisa, que destrói bem mais do que precisa, que destrói na verdade, né? Os outros animais não, eles matam o que precisam e só. Tu não vê nenhum leão matando 30 zebras, sendo que ele vai comer no máximo pedaços de uma zebra. Então esse é só um exemplozinho.
Mas, seguindo, e em relação a essas adaptações humanas, a gente tem aqui essas duas palavrinhas que é bom vocês terem em mente, né? As áreas ecúmenas e as áreas, cadê a outra? Anecúmenas, tá? Essas áreas aqui, as áreas ecúmenas são aquelas áreas que contêm condições adequadas para a ocupação, ou seja, são áreas que não têm um relevo tão acidentado, ou seja, não tem tantas montanhas, são áreas que têm climas agradáveis, áreas que possuem ali uma boa condição para plantação, para agricultura, para a criação de animais, enfim, são áreas que não são tão sujeitas a fenômenos da natureza, como terremotos, como vulcões, coisas do tipo. Então, essas áreas que reúnem boas condições para que a vida se desenvolva, nós chamamos de áreas ecúmenas. E essas boas condições, que eu acabei de citar para vocês, nós chamamos de fatores atrativos, tá bom? Então, são fatores atrativos aqueles que, como o próprio nome sugere, atraem as pessoas para que elas vivam naquelas áreas. O oposto disso seriam as áreas anecúmenas, as áreas que são muito mais complicadas das pessoas se estabelecerem ali, viverem ali, tá? Como, por exemplo, você tem as áreas do Polo Norte e Polo Sul, que são muito frias, extremamente frias. Então, é possível o ser humano viver lá? Sim, é possível. Existem pessoas que moram lá, mas é um número muito pequeno de pessoas, porque o clima... Desculpe, o clima é um fator não atrativo, tá? Você tem certas áreas, por exemplo, que são muito sujeitas a terremotos e vulcões. Existem pessoas morando lá? Sim, mas bem menos do que nas áreas onde nós não temos esses problemas. Existem áreas onde você tem de repente um solo muito seco ou um clima muito quente, você tem uma série de condições climáticas e ambientais que não favorecem a habitação lá e tornam essa área uma área anecúmena. Então, esses fatores que complicam a estadia das pessoas nesse local, nós chamamos de fatores repulsivos, aqueles que causam repulsa, aqueles que repelem as pessoas, beleza? Então, como o ser humano está presente em todo o planeta, praticamente, ele acaba, claro, se relacionando com o meio ambiente, com os outros animais, e ele acaba alterando o planeta. Algumas dessas alterações são até positivas, apesar de que a maioria delas é, em maior ou menor grau, negativa para o planeta. A gente vai já ver algumas delas, tá? Esses são os chamados, já vi agora um pouquinho desses fenômenos atmosféricos. Inclusive aqui, ó, esse aqui, esse daqui, esses fenômenos climáticos estão presentes no livro de vocês e estão presentes aqui também nesse pequenino texto, um texto de 3 folhas, um testículo praticamente, e vocês vão acompanhar por aqui, tá? Para terem uma noção também melhor, mesmo que vocês não tenham ainda o livro. Aliás, falando em livro, o livro 3 já está na escola, e ó, tá? Eu tinha cabelo ainda quando esse livro chegou, então, por gentileza, vamos buscar esse livro para ajudar o meu trabalho e ajudar, claro, o de vocês também, certo? Volta para cá. Bem, então a gente vai ver agora quais são esses fenômenos, quais são esses problemas, quais são essas condições aqui que nós temos na atmosfera, no nosso planeta, que alguns são causados pelo ser humano, pela ação do ser humano, outros não, já alguns são apenas aumentados, enfim, a gente vai ver cada um deles, portanto, cola em mim que é só sucesso. O primeiro deles, aquecimento global. Essas palavrinhas aqui, elas têm virado mágicas, têm sido até alvos de debates políticos em redes sociais, né? Onde muita gente fala bobagem, onde muita gente fala sem ter um mínimo conhecimento, a mínima noção do que diz e acaba, sabe, proliferando fake news e uma série de outras coisinhas. Bem, o nosso texto ele fala aqui, a temperatura do planeta é importante para a manutenção da vida. É verdade, portanto você que fica no quarto o tempo todo só no Free Fire, mano, vai pelo menos no quintal da tua casa pegar um solzinho, vitamina D, por favor, isso é importante. Aliás, é importantíssimo. Então o sol é importante para a manutenção da vida, além de ser um indicador dos diferentes tipos de climas na Terra, né? Por quê? Porque quanto mais sol, mais quente, automaticamente o clima será quente. E o oposto também, né? Quanto menos raios solares chegam, mais frio fica, obviamente o clima vai ser frio. Essa temperatura é fruto de um fenômeno chamado efeito estufa, resultante do aquecimento do planeta pela radiação solar ao entrar em contato com a atmosfera e com a superfície terrestre. Observe esse esquemazinho aqui, esse pequenino esquema que nós temos. O efeito estufa ele é causado da seguinte forma, ó.
Os gases de efeito estufa, principalmente o CO2, né, o gás carbônico, permitem que a luz do Sol passe por eles. Parte da energia é refletida pelas nuvens e pela superfície da Terra. Superfície terrestre, dá na mesma. Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Esse calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases de efeito estufa, gerando mais calor. É bom que a gente diga que quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando da seguinte situação. O aquecimento global ele é um fenômeno natural, tá? Ele ocorre naturalmente, ok? Então, sem que o homem faça nada, o aquecimento global vai acontecer. A Terra ela passa por esse efeito estufa periodicamente, ou seja, a Terra ela passa por momentos de resfriamento e momentos de aquecimento, tá? E isso é importante até para que a vida no planeta continue existindo. Ao longo da história do mundo, o nosso planeta, que segundo dizem tem 4 bilhões e meio mais ou menos de anos de idade, ele já passou por vários processos de resfriamento e aquecimento. E ao longo desses processos, meu Deus, eu tô com vergonha já. É o terceiro bocejo. Vou tentar evitar. Acorda. Ai, doeu. Ao longo desse processo, desse tempo todo, esses 4 bilhões e meio de anos, a gente vê que, a gente sabe, os estudos científicos comprovam que a Terra já passou por momentos de aquecimento e resfriamento. Aquele desenho da Era do Gelo lá, tirando as bobagens que são colocadas lá, parte daquilo é verdade. O mundo, de fato, ele se congelou e depois ele se reaqueceu. Então isso é natural. Só que o ser humano ele tem contribuído para aumentar os danos causados pelo efeito estufa, tá? Através da poluição, principalmente através da poluição, a emissão de gases poluentes, gases que são nocivos, né, ao meio ambiente e à atmosfera, faz com que a camada de ozônio, que é uma camada protetora, uma camada de filtragem desses raios solares, tenha buracos, tá? Esses buracos vão contribuir para que mais raios ultravioleta e outros tipos de raios solares entrem na superfície terrestre, fazendo com que o aquecimento, que é natural, aconteça de um modo muito mais acelerado, tá? Então, a Terra tem aquecido de forma muito mais acelerada por conta dessa contribuição humana. Para você ver, como eu disse, nós somos uma praga, nós somos o único ser vivo no mundo que faz isso. Então, esses raios aqui, ó, eles entram, são refletidos, como está aqui no esqueminha, porém parte deles acabam voltando porque a formação de CO2, que é um gás poluente, o gás carbônico, que nós produzimos também, em grande escala, aliás, aquelas indústrias soltando aquela fumaça da chaminé, os carros, os motores, enfim, todos eles contribuem e muito para a formação desse CO2, que acaba fazendo com que esses raios solares que deveriam ir para o espaço, na verdade fiquem contidos aqui dentro da atmosfera, fazendo com que a nossa temperatura aumente muito. Que efeitos ruins isso tem causado? Por exemplo, o derretimento das calotas polares. As geleiras elas estão derretendo numa velocidade muito grande. E isso é ruim por quê? Porque se essa água derrete, ela vai derreter e vai se juntar à água líquida do oceano, fazendo com que o nível dessas águas aumente. O nível dessas águas aumentando vai fazer com que vários países e cidades que são litorâneas sejam, se nada mudar, daqui a alguns inundadas, tá? Olha, se vocês colocarem aqui, ó, colocar aqui, efeito estufa. Tá aqui. Dá uma olhadinha aqui. Se a internet estiver boa, obviamente. Aqui está mostrando alguns esqueminhas de efeito estufa. Ó. É sempre bom a gente ter mais uma fonte, portanto, se vocês também puderem, assistam outros vídeos no YouTube, vejam outros livros, sabe? Sempre tente ficar com mais de uma fonte para que você não fique apenas preso naquela situação. Porque às vezes você não consegue entender de um método, por um método, mas utilizando outro método às vezes é mais fácil. Tá, ok? Então, vou colocar aqui, consequências. Consequências do efeito estufa. Bora ver se aparece aqui alguma coisa. Então, olha, isso aqui é uma foto de geleira caindo, soltando-se. Aqui nós temos ursos polares.
Os ursos polares eles são excelentes nadadores. Nos últimos anos foram encontrados vários ursos polares mortos no oceano, mortos afogados, tá? Por quê? Porque ele nadou provavelmente por quilômetros e quilômetros e quilômetros de mar aberto, sem encontrar um blocozinho de gelo para ele poder pelo menos descansar. E isso está acontecendo porque as geleiras estão diminuindo em função desse aquecimento do global, esse aquecimento do efeito estufa, né, que é causado por nós. Olha aqui as chaminés, cada vez mais jogando fumaça, poluente, incêndios. Como a Terra está aquecendo muito, tem muitos incêndios que acontecem sozinhos, tipo as folhas, a vegetação está tão seca que ela acaba entrando em combustão sozinha e aí, cara, quando tu vê, um incêndio é formado. E já que está muito calor e a vegetação está bem seca, é claro que esse fogo ele pega muito rápido, ele se espalha muito rápido e aí, cara, é difícil segurar. Aqui, porra, que foto forte, cara. É um urso, isso aqui é sangue, ele está destrinchando uma foca. Não tem muito a ver com a nossa efeito global, mas enfim, tá? Esse aqui são alguns dos exemplos, tá? Bora só voltar para cá. Meu Deus, que urso magro, esse aqui tá doente, enfim. Volta pra cá. Então, esses são alguns das características desses males causados pelo efeito global, pelo aquecimento global, desculpe. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui não dá para ver direito. Tá aqui. Observe a sequência de imagens ao lado que demonstra o possível efeito do aumento do nível do mar na ilha do Mar. Olha o Marajó aqui, pô, perto, quer dizer, não tão perto, mas enfim, relativamente perto da gente. Esta ilha do Marajó, como ela está atualmente, com o aumento desse efeito estufa, né, vai acontecer aquilo que eu disse. O nível dos oceanos vai aumentar por conta do derretimento das geleiras e, consequentemente, as áreas litorâneas serão inundadas. Olha aqui, ó. Quase metade do Marajó vai para o fundo. E isso aqui numa projeção de daqui a alguns anos, tá? Então, é uma coisa muito séria, porque do jeito que as coisas vão, vai chegar na gente. Eu não vou estar nem vivo. Cara, mas aí, tu vai ser egoísta, então, a esse ponto olha, eu vou destruir esse planeta porque daqui a, sei lá, 70, 80 anos ou menos, quando ele for totalmente inabitável, eu não vou estar aqui mesmo. Mas e teus filhos, e teus netos? Tu não pensa neles? Então, a gente tem que ser menos egoísta e começar a pensar que esse planeta é nosso e a gente tem que cuidar dele, ok? Caramba, falei bonito agora, olha, eu vou até gravar essa parte pra mim. Chuva ácida. A chuva ácida pode ocorrer em virtude da emissão exagerada de poluentes como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio. Eu duvido falar isso 3 vezes rápido, sem gaguejar, sem nada. Eu não vou tentar porque eu não vou nem conseguir. A formação das chuvas ácidas intensificou-se por meio de grandes revoluções industriais em decorrência da queima de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, gasolina, diesel, pelas indústrias e carvão também, né? E mais recentemente pelos automóveis. Observe o esquema. Então olha aqui o esqueminha, galera. Aqui nesse número 1 nós temos óxido de enxofre e também de nitrogênio são liberados na atmosfera, essa fumaça, esses gases poluentes. Esses óxidos são provenientes basicamente de fábricas e veículos, ok? Reações químicas formam ácido sulfúrico nas nuvens que então precipitam, ou seja, chove. Esse processo é dito chuva ácida. Então, assim, esses gases, essa fumaça, esses gases poluentes, eles vão ser liberados na atmosfera e eles vão entrar em contato com os gases que já estão presentes na própria atmosfera e nas nuvens. Obviamente que esses gases eles vão interagir entre eles, vai resultar disso aí uma nuvem, entre aspas, carregada de chuva ácida que vai precipitar, que vai chover, como toda nuvem de chuva faz. Só que essa chuva ela vai cair já cheia de poluentes, tá? Chuva ácida, antes que alguém pense bobagem, não é uma chuva que vai pingar na tua pele e vai derreter, não é isso, tá? Mas é uma chuva que causa sujeira, que causa doenças, ela polui rios, polui córregos, porque a chuva ela cai suja, ela cai poluída. Então se ela cai na água limpa, essa água que era limpa passa a não ser mais limpa. Ok? Ela também consegue fazer, de certa forma, certas estruturas de estátuas e de monumentos serem pouco a pouco, com o longo passar dos anos, entre aspas, corroídas. Perceba aqui, ó, essas árvores foram mortas em decorrência da chuva ácida na Polônia,
Então a chuva ácida, ela não é ácida a ponto de derreter, mas ela é ácida ao ponto de, entre aspas, envenenar. Ou seja, essas árvores que estão mostrando aqui na imagem, elas foram vítimas dessa chuva ácida que, de fato, ela tem como principal causa a nossa poluição. Tá? Então, mais uma vez, percebe que a gente está fazendo mal para a gente mesmo. De novo, né? E essa chuva ácida, ela pode ser levada para outras regiões em virtude do vento, né? Por mais que você mora numa região onde não tenha poluição tão grande assim, se houver nas proximidades, ou até nem tão próximo, mas se houver ali cidades, áreas onde a poluição é muito grande, o vento pode trazer essa chuva ácida e você vai ser uma vítima indireta e ao mesmo tempo direta desse fenômeno que é culpa só nossa, ok? Só para a gente ter aqui, já que a gente viu aqui, vamos voltar aqui, ó. Chuva ácida. Bora ver o que aparece aqui. Ó, os esqueminhas da chuva ácida e tudo mais. Percebo que... Ah, mano, se vocês... sempre tem na internet, é bom vocês procurarem esses negócios aqui, ó. Isso aqui a gente chama de mapa mental, tá? Esse é um mapa mental da chuva ácida. Deixa só a imagem carregar. Esse é um mapa mental que explica de forma resumida basicamente as informações. Se você botar assim na internet mapa mental de, você vai encontrar praticamente de um bocado de coisa em várias disciplinas, tá? Então, se você fizer isso, vai ser muito fácil de você encontrar. O que eu fiz? Ok, se agora a gente for ver aqui, ó, o mesmo esqueminha que a gente fez, consequências da chuva ácida, bora ver o que aparece pra gente aqui. Ó, mais uma vez, olha o que eu falei, isso aqui são estátuas, isso aqui era um rosto de um gárgula, não sei do que era, que foi praticamente desfigurado por conta da chuva ácida que caiu aqui há sei lá quanto tempo. Então percebam que esse é um fenômeno. Pô, Jesus já sofreu tanto e ainda está sofrendo com a chuva ácida, né? Que sacanagem. Então perceba que é algo que mata peixes, a vida nos rios, como eu disse, por conta da poluição. Ó. Então é algo bem perigoso, tá? E que não deve ser encarado como brincadeira. Continuando, nós temos as ilhas de calor. Outro fenômeno climático que colabora para aumentar os índices de poluição são as ilhas de calor. Elas consistem na elevação das temperaturas médias nas zonas centrais das áreas urbanas e suburbanas em comparação com as áreas rurais. Então, basicamente, a gente tem uma temperatura muito maior no centro das cidades por conta de alguns detalhes que a gente vai já falar aqui para vocês. Por exemplo, o centro das grandes cidades, ele normalmente... antes de falar sobre centro, é só para vocês não terem essa confusão que eu já vi gente fazendo. Centro da cidade não quer dizer o meio da cidade. Centro da cidade é a região dita mais importante, a que tem mais, digamos, atividades econômicas e comerciais mais desenvolvidas, onde nós temos vários prédios públicos, da administração pública. Então, o centro da cidade é conhecido como a área onde, entre aspas, as coisas se decidem, onde as coisas acontecem, por assim dizer. Tá? Então não é o meio da cidade. Dito isso, perceba essas duas imagens aqui, ó. Aqui na esquerda nós temos zona rural, aqui na direita zona urbana. Aqui na zona urbana nós temos algumas características que vão fazer com que a saída de calor aconteça. Por exemplo, o solo todo ele é praticamente impermeável. Por quê? Porque ele é asfaltado, porque ele é cimentado, tem calçadas. Então você já não tem mais essa digamos, troca de calor, né, entre solo e atmosfera, porque ele está todo bloqueado. Você tem também, via de regra, prédios que dificultam a circulação dos ventos, que teriam uma chance de refrescar essa área. Você praticamente não tem árvores, o que também dificulta mais essa transpiração das plantas. Dificulta não, praticamente impede, porque se você não tem árvores, você não tem árvores transpirando. Então, essa transpiração das plantas também contribui para que o clima seja mais agradável, ou pelo menos não tão desagradável. Então, esses fatores combinados, e ainda você associa os carros andando aqui, veículos, caminhões, pessoas,
essa atividade humana aqui no centro da cidade faz com que a temperatura média no centro da cidade seja muito, mas muito maior do que a temperatura média em outras partes mais afastadas. Cara, é só tu pegar, por exemplo, se tu for aqui experimenta andar na Coronel aqui mais ou menos meio-dia e meia, e vai fazer o mesmo caminho, assim, aqui no sítio, qualquer sítio, aqui no outro lado do rio. Tu vai ver que a diferença de temperatura é muito grande. E olha que nós estamos falando da mesma cidade. Nós estamos falando de um local que está a poucos quilômetros de diferença, mas a diferença de temperatura é absurda. E isso é culpa nossa também, por quê? Porque as cidades elas não nascem, elas não brotam da terra. Nós construímos e nós as fazemos para que elas sejam assim. Alguns governantes, prefeitos, eles tentam melhorar essa situação com processos de arborização, né? Plantando árvores e tudo mais, mas ainda assim é pouco. Tu anda na Coronel, tu vê pouquíssimas árvores, né? Cametá, por ser uma cidade de zona mais de interior, a gente até que não sofre tanto com isso. Agora, se tu fores para grandes cidades mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Belém, tu vai ver que... E olha que Belém é uma cidade que tem bastante árvores no seu interior, no seu centro. Mas mesmo assim, é um calor insuportável estar ali naquela cidade quando chega lá meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, porque lá tem essa situação. Chão calçado, bloqueado, os prédios dificultando a circulação do vento e também a própria ação humana, né? Os carros e tudo mais. Então, só para não ficar nas minhas palavras, vamos aqui para... O que eu ia colocar aqui mesmo? Ilha de Calor. Ilha de Calor. Olha, isso aqui é um perfilzinho que mostra mais ou menos essa situação. Olha aqui, área rural, área periférica, área verde, residencial e o centro da cidade. Perceba que, tudo bem, isso aqui é um esqueminha só para mostrar mais ou menos como é que funciona. Não quer dizer que em todos os lugares sejam assim, mas percebe que nas áreas rurais nós temos uma temperatura média de 29 graus, enquanto que nas áreas aqui do centro da cidade a temperatura lá bate quase 33 graus. Você pode pensar, mas aí são o que? São 3 graus, quase 4 graus. É pouca coisa. Não é, cara. 1 grau faz uma diferença absurda aqui, tá? Então, e ainda mais se forem 4 graus. Além do mais, porque você tem que levar em consideração também, porque que não é apenas a temperatura. Tem a chamada sensação térmica, que também contribui para isso e faz com que você sinta muito mais calor do que aquilo que o termômetro está te mostrando. O termômetro pode estar te mostrando que a temperatura lá está de, digamos, 33 graus, mas a sua sensação térmica pode ser de 35, de 36, 38, enfim. O ponto é que esse centro da cidade ele é muito mais quente por conta dos fatores que nós já contamos ali, enquanto que as áreas mais afastadas, as áreas rurais, tendem a ter uma temperatura mais baixa, né? Mais agradável de se viver, ok? Olha, essa aqui, deixa eu ver. Deixa eu carregar aqui. A internet ajudasse também, né? Ia ser ótimo. Ilha de Calor mostrando como é que funciona de dia, de noite, e aqui algumas possíveis soluções, né? Telhado verde, ou seja, tudo bem que tu não vai começar a plantar uma mangueira no teu telhado, mas se tu puderes deixar ali um pouquinho de vegetação na tua casa, já é uma forma de amenizar. Quanto mais árvores, aliás, nós tivermos nas cidades e na nossa própria casa, ao redor dela, facilita muito para que o clima seja mais agradável, tá? Você propicia a sombra, você propicia em alguns casos frutas, dependendo do que você plantar. Então, se você puder substituir o calçamento de cimento, de asfalto ou do que for por, digamos, grama ou coisa do tipo, também vai melhorar muito. São pequenas atitudes que podem fazer um efeito bem grande lá na frente. Então, passando aqui de Ilha de Calor, a gente vai vir para a inversão térmica, que eu acho que é o último. É o último. Inversão térmica, bora ver o que fala aqui, ó. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico natural. Em uma situação normal, o ar próximo à superfície é mais leve e, quando aquecido, tende a se deslocar para cima na atmosfera. Conforme ganha altitude, esse ar quente sofre resfriamento
fica pesado e volta em direção à superfície. Ao ser aquecido, inicia-se novamente a subida da atmosfera. Esse ciclo é chamado de circulação vertical da atmosfera. No caso da inversão térmica, como o próprio nome indica, ocorre uma inversão dessas camadas de ar. O ar da superfície mais frio fica aprisionado por uma camada de ar quente que está em altitudes superiores. Isso acontece em períodos de inverno ou em regiões que apresentam certa altitude, pois durante a madrugada a superfície terrestre resfria-se e o ar quente que estava nesse local fica estacionado em cima da massa de ar fria da superfície. O ar parado na superfície não circula verticalmente na atmosfera, pelo menos enquanto essa massa de ar fria não for aquecida pela radiação solar. A ocorrência desse fenômeno em uma área urbana se traz sérias consequências, pois a falta de correntes ascendentes provoca acúmulo de poluentes, acarretando problemas respiratórios à população, principalmente as crianças. Aqui no livro está falando que ele é um fenômeno natural. De fato, a inversão térmica é um fenômeno natural, mas nós, mais uma vez, contribuímos para fazer ele ser diferente do que ele é, para ele ser pior do que ele é. Então, olha só, aqui nós temos esses. Deixa eu pegar aqui lá porque fica, acho, mais fácil de entender. Vamos ver. São quase sempre. Essa aqui, essa foto é bacana aqui. Na primeira a gente vai ver aqui. Esse aqui é o fluxo normal: ar quente, ar frio, ar mais frio. E aí vai ser como eu disse lá nessa leitura que eu fiz do livro. Essa ordem de ar frio e quente, ela vai invertendo ao longo do dia, né? Certo? Vai invertendo e vai se alternando normalmente. A poluição, ela faz com que esse ar frio não consiga subir, porque lá em cima também tem ar frio, né? Então, cara, a poluição ela fica meio que presa nessa linha aqui imaginária, porque o ar está frio e não consegue subir, e aí tu vai ter uma situação como essa aqui, ó. Isso aqui é uma cidade, eu não sei que cidade é essa, não está dizendo aqui. Mas perceba aqui, ó, a cidade ela está envolta numa nuvem de poeira não, de poluição, na verdade, por conta do fenômeno da inversão térmica, tá? Ou seja, o ar não consegue circular livremente, ele não consegue circular normalmente, e ele acaba meio que ficando estacionado, como está escrito no livro, e a poluição não consegue fazer esse caminho natural de subida, né? Aliás, a poluição na verdade contribui para isso, então ela fica toda presa aqui. Resultado, a cidade inteira respira um ar poluído, fétido, um ar que é tóxico, que contamina, que causa muitos danos, principalmente para os mais, digamos, sensíveis, né, da nossa sociedade, os idosos e as crianças, e quem também tem, claro, problemas respiratórios. Sendo assim, a gente vê que esse tipo de coisa, olha, aqui isso é outra imagem. Isso aqui também não está dizendo onde é que é. Isso é muito comum em cidades asiáticas, principalmente na China, né, porque lá tem algumas cidades que são praticamente que vivem em função da indústria, e essas cidades elas poluem muito mesmo, e esse fenômeno lá é bem comum, é muito fácil a gente ver. Só dar uma jogada no Google, no tio Google, que fica bem fácil de compreender. Cara, são tantos exemplos aqui que, enfim, dá para passar o dia inteiro mostrando, mas eu não tenho tempo para isso e nem vocês têm paciência para isso. Eu também não. Então, isso aqui é de São Paulo, bora ver o que fala aqui. São Paulo em 12 de julho e em 27 de agosto. Ó, praticamente igual, a cidade rodeada por uma poluição causada por nós, né? Ok. Deixa eu ver o que fala. O que fala aqui no final. A cidade do México e São Paulo estão entre as cidades nas quais o problema da inversão térmica tem sido mais frequente, pois se localiza em altitudes mais elevadas. Quanto maior a altitude, maior a probabilidade de dias que podem apresentar superfícies frias com sobreposição de ar quente. Então perceba que ainda tem a questão do relevo, né, que contribui, que faz com que essa situação que já é ruim fique pior ainda. Nós vamos fazer essa pequenina atividade que está aqui. Eu já estou mostrando até no vídeo as perguntas, então quem não tem o livro é só dar uma copia aqui mesmo, tá? Ó. E
Daqui ainda fala de El Niño e La Niña. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Sobre isso daqui, o El Niño e La Niña, eu vou falar outro dia. Até porque o vídeo já tá meio longo, já tá em... Ixi! Tudo isso? Meu Deus. Não, a gente vai parar por aqui. E semana que vem, ou amanhã, nem sei quando a gente tem. Amanhã parece. A gente fala sobre El Niño e La Niña, tá? Que são fenômenos bem famosos até. Que também causam um certo estrago. Por culpa de quem, adivinha? Por culpa nossa, né? Mas isso é assunto para outra aula. Então até lá. Nos vemos no grupo já já. Beijinhos e tchau, tchau.